Vamos começar então pela nossa base. E para isso a gente vai deixar aqui mais ou menos 1 metro de fio, tá? Porque a gente vai fazer um acabamento com ele no final da nossa base. E aí, depois desse 1 metro, a gente vai começar então fazendo o nozinho inicial. E a partir desse nozinho, a gente vai fazer agora mais 13 correntes. 1, 2, 3. É importante que essas correntes não sejam muito apertadas e nem muito folgadas, tá? Dá uma puxadinha aqui para ajustar para colocar os pontos no lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz até uma a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a gente fez aqui 13 correntinhas e agora a gente vai começar a voltar. E para isso, tá vendo que a gente tem aqui a frente das nossas correntinhas? Aqui na parte de trás das nossas correntes, a gente vai ter esses elos aqui, ó. Tá vendo? É aqui que a gente vai trabalhar, nesses elos aqui atrás. Então, a gente vai pular esse primeiro elo aqui, que vai ser da nossa correntinha de subida, e vamos vir aqui no segundo elo, ó. Insere a agulha aqui, laça o fio do rolo, traz aqui pra frente, dá a altura e fecha o ponto baixo. No próximo agora, insere a agulha no elo, laça o fio do rolo, traz pra frente, dá a altura e fecha o ponto. É muito importante fazer esses pontos não apertados, porque depois a gente vai trabalhar dentro deles. Então, é importante que eles sejam mais larguinhos, tá? Então, para cada elo desse, a gente vai fazer um ponto baixo. Agora, aqui tem um detalhe muito importante. A gente fez aqui até o nosso último elo e sobrou o nozinho inicial. E a gente vai trabalhar nele também. É nele que a gente vai fazer a nossa curva aqui da nossa base. Então, a gente vai folgar aqui um pouquinho e vamos trabalhar aqui dentro do nozinho, ó. Então, a gente vai usar aqui esse nozinho. E a gente vai fazer 3 pontos baixos aqui dentro desse nosso nozinho, ó. Que vai ser a nossa curva, né? 1 ponto. 2 pontos. E o último, 3 pontos baixos. Agora, a gente puxa esse fio aqui para ele ajustar. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada um desse que restou aqui, ó. Se você virar o trabalho, você vai ver que tem as correntinhas aqui, ó, em cima.
E a gente vai fazer o ponto pegando essas duas alcinhas aqui, ó, da correntinha, certo? Agora que a gente chegou aqui na outra ponta, quero mostrar um detalhe para você. Aqui nesse último ponto, a gente já tem um ponto que vem do lado de cá, né? E a gente já tem também essa correntinha de subida aqui, ó, totalizando então 2 pontos. Para fazer o terceiro ponto, falta só um. Então, a gente vai fazer só mais um ponto aqui dentro. Então, agora a gente já tem aqui os 3 pontos. Então, agora que a gente finalizou aqui a nossa primeira carreira, eu vou passar as medidas para você, porque caso você esteja fazendo com outro fio, aí você faz pela medida, tá? Então, aqui a nossa primeira carreira, ela ficou com aproximadamente, ó, 14 centímetros. Então, se você quiser fazer uma bolsa do tamanho padrão da Maria Cecília, a sua primeira carreira precisa ficar aí com 14 centímetros, certo? Vamos prosseguir, então. Depois que a gente finalizou aqui a nossa primeira carreira, a gente vai fazer aqui o nosso fechamento invisível. Então, eu fiz aqui o meu último ponto, aumentei aqui essa laçada, e agora eu vou colocar a agulha aqui de trás pra frente. Nessa primeira laçada aqui de cima, aqui a gente tem, ó, aquela primeira correntinha que ficou de subida, e aqui a gente tem a correntinha de em cima. Então, é nessa correntinha de cima que a gente vai pôr a agulha aqui de trás pra frente, coloca o fio na agulha e leva lá pra trás. Agora, a gente ajusta aqui, passa a agulha por baixo desses fios, e a gente vai passar a agulha aqui por dentro dessa nossa correntinha de subida, ó. Repare que essa correntinha, ela tem 2 perninhas. A gente vai passar a agulha aqui por dentro, porque é um ponto baixo centrado que a gente vai fazer. E vamos colocar essa laçada aqui na agulha, ó. Agora, nós vamos puxar aqui o fio do rolo pra ajustar um pouco aqui. Laça o fio do rolo e traz aqui pra frente. Dá uma boa altura e faz o primeiro ponto baixo. A nossa segunda carreira, aqui na nossa curva, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, vai ser um aumento aqui no ponto inicial, um aumento de cá e no final um aumento de cá, ó. Serão 3 aumentos. Um aumento significa 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, a gente já fez um ponto, agora nós vamos colocar a agulha no mesmo lugar e vamos fazer mais um ponto. Esse primeiro ponto aqui, ele é mais apertadinho mesmo, é mais chatinho de fazer. Mas os outros já são mais tranquilos. Dá uma boa altura e fecha o ponto. E aqui a gente ficou com 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui, nesse ponto aqui do lado, ó, que faz parte da nossa curva, nós vamos fazer um aumento também. E repare que agora a gente vai fazer
ponto baixo centrado. Então, nós vamos entrar com a agulha aqui no meio do ponto, ó. O ponto tem essas duas perninhas. Nós vamos entrar com a agulha aqui no centro dele. E aqui atrás também tem duas perninhas e um elo. E a gente precisa sair com a agulha no meio das duas perninhas atrás também. Insere a agulha no mesmo lugar. 2, faz 2 pontos. Pronto, agora pro restante aqui da nossa lateral, até chegar aqui na outra ponta, a gente vai fazer um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Lembrando de não apertar muito esses pontos, para sua base ficar melhor. Chegamos aqui no nosso último ponto da lateral. E agora, aqui tem a nossa curva. Que são esses 3 pontos aqui, ó. Se você tiver dificuldade de ver onde começa a curva, é só você abrir um pouquinho, ó. A curva tá aqui dentro desse último buraquinho, ó. Então, tudo que tiver antes desse buraquinho, ainda é a lateral. E os 3 pontos que estão aqui nesse último buraquinho, aqui faz parte da nossa curva. Então, agora aqui a gente vai fazer 3 aumentos. Sempre prestando atenção para ver se atrás a sua agulha tá saindo no lugar certo. Então, fizemos aqui a nossa curva, ó, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Finalizamos a nossa curva. Agora, o restante da nossa lateral, até chegar aqui, no penúltimo ponto, a gente vai parar nesse. A gente vai fazer um ponto para cada.
Chegamos aqui no nosso penúltimo ponto, aqui da nossa lateral. E só tem um ponto aqui agora. E repare que esse ponto, ele faz parte aqui da nossa curvatura, do nosso fundo. Então, nele, a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. 1 e 2. Pronto. Agora, a gente vai fazer o fechamento invisível da segunda carreira. Aumenta essa laçada. Vem aqui na primeira corrente aqui, ó. Põe a agulha de trás pra frente, pegando as 2 alcinhas. Dá uma puxadinha pra cá. Põe o fio na agulha e leva lá pra trás. Agora, a gente puxa aqui e ajusta e arruma o trabalho. Agora, eu vou passar pra você a medida daqui da nossa segunda carreira. Então, aqui, a nossa segunda carreira, ela ficou com aproximadamente 18 centímetros, tá? 18 centímetros, aproximadamente. E agora, nós vamos para a terceira e última carreira do nosso fundo. Vou repetir aqui para vocês o fechamento invisível da segunda carreira, certo? A gente vem aqui nessa primeira corrente de cima do ponto, põe a agulha de trás para frente, laça o fio, leva lá para trás e puxa para ajustar. E agora, nós vamos começar a terceira carreira, né? E a gente vai inserir a agulha aqui nesse primeiro ponto, ó. Centrado, lembrando que aqui atrás, ele precisa sair no meio das 2 perninhas do ponto. Vamos colocar essa laçada aqui na agulha, puxar um pouco para ajustar, laça o fio do rolo e traz aqui pra frente. Dá uma altura boa e fecha o primeiro ponto baixo. Aqui, nessa terceira carreira, a gente já vai começar com um aumento também, tá? Então, a gente já fez aqui um ponto, vamos fazer mais um ponto. Começar com um aumento. E agora, seguindo a regra dos aumentos, que eu não sei se você conhece, mas eu vou te mostrar agora. Na terceira carreira, a gente faz um aumento e um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho, tá? Então, a gente começou aqui com um aumento e o próximo vai ser um ponto sozinho. Agora, um aumento. E agora, um ponto sozinho. A gente finalizou aqui a primeira parte aqui da nossa curvatura, o restante tá pro lado de cá. E agora, nessa lateral aqui, vai ser um ponto para cada. Na lateral não tem aumento. Então, a gente fez um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. E agora, um ponto para cada. Estamos aqui no último ponto da lateral. E agora, a gente já chegou aqui na nossa curvatura. E a gente vai começar essa curvatura aqui agora, fazendo um aumento. Um aumento. E um ponto sozinho. Ó,
aqui na nossa curvatura, a gente tem 6 pontos. Então, a gente vai fazer essa regrinha em 6 pontos. Então, é um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Aí, aqui acaba a nossa curvatura e a gente segue fazendo um ponto para cada ponto aqui na lateral. E vamos finalizar aqui o último agora, que é um ponto sozinho. Pronto, assim a gente finalizou aqui a nossa curvatura. E agora, nós vamos fazer um ponto para cada aqui na lateral. A gente chegou aqui agora nos 2 últimos pontos, que também fazem parte da nossa curvatura. E aqui, ó, esse primeiro ponto que a gente fez foi um aumento. Então, é um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Então, aqui a gente tem que fazer um aumento. E no último ponto, um ponto sozinho. Agora, a gente aumenta aqui essa laçada. Vamos vir aqui na primeira correntinha aqui de cima do ponto, de trás pra frente, pra fazer o fechamento invisível. Dá uma puxadinha pra cá, coloca essa laçada na agulha e leva lá pra trás. E puxa pra ajustar. Agora, eu vou mostrar pra vocês a medida da nossa terceira carreira. Então, a nossa terceira carreira ficou com aproximadamente 21 centímetros, tá?